Deus abençoe as crianças. Abençoe, viu? Eu também, pastor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bom estarmos aqui, na casa de Deus, bom adorarmos ao nosso Senhor. Hoje nós vamos terminar, a nossa série de mensagens que nós estamos aprendendo a respeito dos 7 sinais relatados, escritos no Evangelho de João. Por isso que eu convido a você para lermos Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 38 ao 46. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui foi a leitura da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, você que nunca leu o Evangelho de João, precisa saber de uma coisa muito importante. O Evangelho de João pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte começa no capítulo 1, apenas 18 versículos, até o versículo 18. A gente chama de prólogo. Prólogo nada mais é do que uma introdução. Na introdução, João afirma a encarnação de Jesus Cristo. Afirma que ele está ali, é uma introdução para toda a história que ele irá contar. A segunda parte fala do ministério público de Jesus, o que ele realizou, que todas as pessoas puderam ver. Começa no capítulo 1, versículo 19, e se estende até o capítulo 12, versículo 50. A terceira parte do Evangelho de João já é um ministério particular, aquilo que ele realiza apenas em oração. Poucos sabem o que ele está realizando, mas principalmente ali os discípulos. E essa parte do Evangelho vai do capítulo 13, estende quase até o final do Evangelho, vai até o capítulo 20. Então, nós chegamos à última parte, que é o epílogo. Epílogo nada mais é do que uma conclusão. Apenas o capítulo 21, essa em conclusão, e ali relata as aparições de Jesus, o que ele fez depois da sua ressurreição. O texto que nós lemos, o texto da mensagem de hoje, ele se encontra na segunda parte, o ministério público de Jesus. Jesus, ele está ali realizando milagres. É nessa parte que se encontra os 7 sinais ou milagres que Jesus ele está realizando. Você lembra todos os sinais que Jesus realizou, que nós pudemos ver aqui durante as últimas semanas? O primeiro sinal que Jesus realizou foi transformar água em vinho.
E ele fez isso para mostrar o seu poder de transformar a realidade. Ele está se apresentando como um Deus que muda a realidade do ser humano. Assim como ele transformou a água em vinho, ele muda a realidade. O segundo e o terceiro sinal têm o mesmo significado. O segundo, ele cura o oficial do rei, o filho do oficial. E o terceiro, ele cura um paralítico lá no tanque de Betesda. E tudo isso para mostrar o seu poder na miséria do homem. O homem, o homem, ele vive em uma miséria. Muitas pessoas vivem em miséria. E aqui Jesus se apresentou como aquele que é capaz de acabar com essa miséria humana. No caso aqui, foi a cura do paralítico e a cura do filho de oficial do rei. O quarto sinal era a multiplicação dos pães. Nele, Jesus ali está satisfazendo as necessidades humanas. Ele se apresenta como o pão da vida, e não somente isso. Ele não só satisfaz as necessidades humanas, ele é poderoso também para satisfazer as necessidades humanas, porém espirituais. O sexto sinal, que foi o quinto sinal, Jesus andou sobre as águas. Esse foi um maravilhoso sinal. Ele demonstra que ele tem poder sobre todo e qualquer inimigo que a gente possa ter. Ele tem todo o poder e pode resolver qualquer problema. Sexto sinal, que foi o que vimos na semana passada, ele curou aquilo que seria incurável naquela época e até mesmo hoje, um cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença, e naquele momento ele se apresenta como a luz do mundo, aquele que é a fonte da luz e do conhecimento de Deus. Se você quer conhecer Deus, ele é a fonte, ele é a luz do mundo, ele é o capaz de dar a vida a todo aquele que crer nele. E hoje então nós vamos ver o sétimo e último sinal que esse evangelho ele relata. O último milagre que nós vemos Jesus realizar neste evangelho, na verdade é um penúltimo, se a gente contar a sua ressurreição. Mas esse ele está realizando propriamente. E é a ressurreição de Lázaro, que é apenas narrado aqui e tem dois objetivos. Você tem que entender também uma coisa. Esses milagres que Jesus está realizando, ele tem dois objetivos bem claros. Primeiro objetivo é mostrar que Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. E se Jesus Cristo é Deus, qual deve ser a nossa atitude diante de Jesus Cristo? Amá-lo. Nós devemos amar a Deus. Nós devemos honrá-lo como Deus. Nós devemos segui-lo, nós devemos obedecer os seus mandamentos, pois tudo aquilo que ele fala é lei para nós, e somos seus discípulos. Então Jesus Cristo é Deus, e João fala que se você crê que Jesus Cristo é Deus, ele te dá a vida eterna, a salvação. E o segundo objetivo de João aqui, ele é incentivar a fé. João quer que aquelas pessoas que estão lendo possam ter a sua fé fortificada, fortalecida, e que eles creiam em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus. Então há esses dois objetivos. A história de hoje, Jesus se apresenta como aquele que é a ressurreição, aquele que ressuscita aqueles que estavam mortos, e ele é a vida. Ele é capaz de dar a vida para o ser humano, e nós vemos algumas lições, é o que nós vamos aprender aqui, algumas lições durante a leitura desse texto. Mas antes, vamos lá, você que nunca ouviu falar de Lázaro, pouco de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, mas você pergunta, quem é Lázaro? Quem é Lázaro? Lázaro não é aquele cantor que morreu, que cantava minha vida é do mestre, ou vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é esse Lázaro. O Lázaro aqui é irmão de Marta, irmão de Maria,
amigo de Jesus. Diz o texto, se for ler todo o capítulo, diz que Lázaro adoece. Ele está passando mal, está doente. A sua irmã Marta faz algo que eu e você, faríamos. Procure um médico, mas ela não procurou qualquer médico. Procurou o médico dos médicos e manda chamar Jesus. Jesus está uma distância, da sua casa, não uma distância tão grande. Ele fazia essa distância em apenas 3 a 4 horas andando e manda chamar Jesus Cristo. O Senhor Jesus recebe a mensagem, mas ao invés de ele ir lá correndo, deixa eu ir lá correndo, porque Lázaro não pode morrer, o que ele faz? Tá bom, fala que eu já estou indo. E diz que ele, de propósito, permanece no lugar que ele estava por mais algum tempo. E aí os discípulos ficam preocupados com ele e falam, mas Senhor, não, Lázaro, ele apenas dorme. Então se ele está dormindo, ele está bem, já melhorou. Não, Lázaro morreu, mas eu vou até ele. E é interessante que diante desse contexto, Jesus, ele então vai, Lázaro morreu, Maria e Marta estão chorando, judeus estão ali também, amigos da família estão ali se reunindo também para lamentarem a morte de Lázaro. Então Jesus chega diante de Maria, chega diante de Marta, e Marta faz aquela famosa, aquela famosa frase, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, quando ele estava mal, quando ele estava doente, ele não teria morrido. Ele não teria morrido se o Senhor estivesse aqui, tivesse chegado antes. É mais ou menos assim, o Senhor demorou, por quê? Por que o Senhor demorou? O Senhor tinha que ter vindo antes. Então Jesus vira para ela e diz, no versículo 25 do capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. É como se ele estivesse falando, eu vou ressuscitar o seu irmão. Marta, ela não entende. Ela diz, sim, Senhor, no versículo 27. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Eu creio que o Senhor é o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. E aí no versículo anterior, que ela diz, versículo 24, eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ele vai ressuscitar, eu acredito isso, no último dia, não agora. Não agora. Mas então, verso 35, Jesus ele faz aquilo que nos surpreende. Eu acho que é o menor versículo da Bíblia. Versículo 35, diz que Jesus chorou. Jesus se lamentou pela morte de Lázaro. Ele chora. Ele chora. Ele faz igual um ser humano faz. Mesmo sendo Deus, ele também é ser humano. E ele aqui demonstra uma característica do ser humano. Ele chora. Então nós chegamos de fato no texto que nós lemos, versículo 38, que descreve a reação de Jesus quando ele se aproxima então do túmulo e testemunha o sofrimento daquelas pessoas. Ele chega diante daquele cenário, pessoas chorando, pessoas ali sem esperança, Marta chorando, Maria chorando, todo mundo ali naquele pranto. Lázaro morto. O que Jesus faz? Ele dá uma ordem. Ele diz, tirai a pedra. Tirai a pedra. E por que tirar a pedra? Jesus está onde? O que ele está fazendo? Ele está diante do túmulo de Lázaro. Naquela época, eles não enterravam, igual a gente faz, A gente chega no cemitério, a gente cava, Coloca o caixão lá dentro, coloca a pessoa dentro do caixão e coloca lá naquela cova e tampa de terra ou cobre lá com uma pedra.
Naquela época, eles cavavam uma rocha, o túmulo numa rocha. E aí pegavam uma pedra enorme, colocavam o morto lá dentro, o corpo do morto, e pegavam uma pedra enorme e tampava a entrada daquela sepultura ou túmulo. Lázaro estava lá dentro, e então ele diz para as pessoas que estavam ali: tirem essa pedra, tirem essa pedra agora, tirem essa pedra. Diante dessa ordem de Jesus, diz que Marta, então ela fica um pouco abalada com essa ordem de Jesus. Ela diz: Senhor, já cheira mal, já está em decomposição, já tem 4 dias que ele está lá dentro. Não é uma boa ideia. Não precisa disso, Senhor. Não precisa disso. Jesus tinha acabado de falar com ela: a sua ressurreição é a vida. E agora ela está meio que não precisa, não faça isso. Marta, naquele momento de dor, ela se esquece que quem está dando a ordem ali, ele tem poder sobre a morte. Jesus tinha poder sobre a morte. Ela não consegue ligar as coisas. Não parece lembrar que Jesus falou que ele iria ressurgir. E mesmo com aquela atitude um pouco incrédula de Marta, Jesus, ele fala com ela, desafiando para ela crer. Versículo 40. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus pergunta: eu já falei com você? Para você ver a glória de Deus, você precisa crer. E se você crer, você vai ver essa glória de Deus se manifestar agora. Meus irmãos, nós, muitas das vezes, nos identificamos com Marta. Nos identificamos com Marta. Marta estava diante de uma situação que até hoje não tem solução. Já viu a ciência falando? Agora nós conseguimos ressuscitar os mortos? Já viu isso? Já viu essa notícia? Não tem. Nem o cientista, nem a tecnologia maior do mundo, mais avançada, eles não conseguem solucionar esse problema da morte. Eles não conseguem ressuscitar um ser humano, nem um animal. Ele está diante dessa situação, um problema que não tem solução. Até aquele ditado, para tudo tem uma solução, menos para a morte. Esse é um ditado para quem não tem esperança. O cristão que segue Jesus e sabe quem é Jesus, sabe, não é o fim. A morte não é o fim. A morte tem solução, sim. Para Jesus tem solução. E se Jesus consegue resolver o maior problema dos seres humanos, ele consegue ressuscitar mortos. O que ele não pode fazer na nossa vida? Então por quê? Quando estamos diante de problemas, às vezes, que não tem solução para nós, a gente não consegue enxergar uma solução. Por que a gente duvida? Por que a gente faz igual Marta? Nós vacilamos, nos deixamos levar pela situação difícil. Por quê, meus irmãos? A nossa fé, muitas das vezes, ela é imperfeita, insuficiente. Nós não cremos suficientemente em Deus para crer que Ele está no controle de todas as coisas. Mas tem uma boa notícia para mim e para você nessa noite, que mostra, que é demonstrada aqui na atitude de Jesus. Apesar de ter uma fé imperfeita, Jesus, ele opera um milagre. Ou seja, a nossa fé imperfeita, vacilante, não é impedimento do poder de Deus agir na nossa vida.
não é impedimento. Isso nos traz esperança, né? Nos traz esperança. Quer dizer, então, que mesmo quando a minha fé é vacilante e imperfeita, Deus, Ele pode agir? Sim, Deus, Ele pode agir, Ele é poderoso para agir, até quando a nossa fé é imperfeita. Outra aplicação e lição que nós vemos aqui nesse texto, nesse momento aqui, que Jesus está prestes a operar um milagre, é que Deus, Ele revela a sua glória em meio ao sofrimento humano. Observe aqui, o que traria mais glória a Deus? Jesus chegar a tempo de encontrar Lázaro vivo, porém doente, enfermo, ou Jesus, ou a atitude dele de ressuscitar o morto? O que traria mais glória para Deus? Obviamente que era ressuscitar o morto. E foi exatamente isso que Jesus decidiu, é por isso que ele não vai imediatamente curar Lázaro. Ele quer de alguma maneira revelar ali a sua glória, revelar a glória de Deus, para que as pessoas possam ver e crer, para que os seus discípulos possam ver e crer. E ele faz exatamente isso. E é por isso, meus irmãos, que diante das nossas dificuldades, quando nós não entendemos o caminho, o que Deus está realizando, nós devemos apenas confiar nele. Devemos confiar. O que Deus está fazendo é bom. Eu não estou entendendo, eu não sei o que Ele está fazendo, porque eu estou sofrendo, eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida, está difícil, eu não estou entendendo. Confie em Deus. Confie que Ele está agindo. E quando Deus age, lembra daquele versículo? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. Então nós devemos confiar que mesmo que não entendemos os meios de Deus, o que Ele está fazendo, quando Ele quer agir, Ele age. E ninguém impede. Meus irmãos, Ele faz isso porque Ele se importa com a nossa dor. Deus se importa com a nossa dor. Devemos confiar nisso, devemos crer que a sua dor, ela não é esquecida diante de Deus. Ele sabe, Ele vê, Ele se importa. Mas há uma segunda lição aqui que nós vemos no texto, versículo 41 e 42. Olha o que diz. Jesus ali no meio daquele cenário, ele manda retirar a pedra e ele faz uma oração. Ele diz, versículo 41, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus, é esse o cenário, Jesus se aproxima do túmulo, dá uma ordem, e ali começa a fazer uma oração. Mas não uma oração como se ele estivesse pedindo a Deus, Deus, Pai, ressuscita Lázaro, ouve a minha oração. Não, Jesus simplesmente agradece. É uma oração de gratidão, ele agradece porque Deus estava o ouvindo. E claro, se ele agradece porque Deus o ouviu, isso sugere que Jesus estava em algum momento orando por aquela situação. Sugere isso, que ele estava orando e Deus estava atendendo naquele momento. Atendendo não, já havia atendido a sua oração. Então, nós vemos aqui uma situação, aqui, uma atitude do Senhor Jesus de fé também e confiança. Ele confia que aquilo que ele pede a Deus, Deus dá. Ele está confiando que Deus está atendendo a sua oração. Mas por que Jesus ele faz essa oração? Qual é a razão? Nós vemos aqui um objetivo. Qual que é esse objetivo? Para que creiam que tu me enviaste. Em outras palavras,
Pai, eu agradeço porque o Senhor me ouviu, porque olha a multidão que está aqui. Eles vão crer. Eles vão crer que eu vim do Senhor. Eles vão crer que foi o Pai que me enviou. Eles vão crer que eu sou aquele Cristo prometido no Antigo Testamento. Eles vão crer que eu sou o Messias. Eles vão crer que eu recebi essa autoridade de Deus para realizar a minha missão. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus na terra era salvar o seu povo dos seus pecados. Era essa a missão. Ele está mostrando aqui, ó, Pai, eu agradeço que o Senhor me ouviu para que creiam que tu me enviaste. Meus irmãos, diante dessa oração que Jesus fez, ele está esperando algo da multidão. Ele está esperando fé. Ele quer que as pessoas creiam, por isso que ele está orando em voz alta neste momento. E interessante, né? Que Jesus, ele faz isso para que as pessoas creiam nele. Creiam que ele é aquele enviado de Deus. E ao ler esse texto, ao ouvir essa mensagem, é exatamente isso que Deus espera de nós. Sabe que João escreveu isso, né? Escreveu esse relato para que os seus leitores possam crer. E o que Deus está esperando de mim e de você nessa noite, ao ouvir essas palavras? A mesma coisa. Deus quer que você, nesta noite, creia. Creia na providência de Deus. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Não somente crer. Deus espera de nós nessa noite que reconheçamos a autoridade de Jesus. E é isso que ele esperava da multidão, que a multidão naquele momento reconhecesse que Jesus é o enviado do Pai. Ele tem autoridade, é isso que Jesus também está esperando de nós. Você precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus, ele tem autoridade suprema sobre a sua vida, sobre toda a terra, sobre o universo. Ele quer que você reconheça essa autoridade. Ele quer que reconheça que Ele é o Salvador. Você precisa reconhecer que Ele é o Salvador. Salvador dos seus pecados. Mas, para reconhecer que Ele é Salvador, você precisa reconhecer que você precisa dessa ajuda. Já viu alguém ir no médico sem estar enfermo? Dificilmente alguém vai. Aqueles que precisam do médico são os enfermos. Aqueles que precisam do Salvador são os pecadores. Eis-nos aqui, Senhor. Precisamos do Senhor, porque estamos cobertos de pecado, como disse Davi. Meus pecados são tão numerosos, ultrapassam a quantidade de fios de cabelo na minha cabeça. Nós precisamos de um Salvador, porque nós não podemos morrer e nos apresentar diante de Deus da maneira do qual nós estamos. Nós não podemos. Se nós nos apresentarmos diante de Deus com todos os nossos pecados, como diz o pessoal, nós estamos lascados. Não tem salvação para a gente. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Nós precisamos reconhecê-lo. Precisamos reconhecer essa sua autoridade. Mas essa oração, meus irmãos, feita em público por Jesus, para que as pessoas pudessem crer, revela algo a respeito do exemplo que Jesus nos dava. Você sabe que você que é cristão sabe que Jesus é também, além de ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele é o nosso exemplo. Você olha para Jesus e fala, opa, eu preciso copiar essas atitudes. Jesus aqui está dando o quê? Testemunho. Está falando, Senhor, Pai, eu vim do Senhor. Estou agradecendo ao Senhor por esta razão. Porque o Senhor, as pessoas precisam saber, precisam ver que eu vim do Senhor. Testemunho. Aí eu pergunto para você. Pergunto não, eu incentivo você. Incentivo você também a testemunhar. Mas fala, como que funciona isso, pastor? Como o testemunho de Jesus? Claro que é ter uma vida, né, que condiz com a palavra de Deus. Sim,
Mas não tem ninguém aqui que vai passar 100%. Se a gente andar 24 horas uns com os outros, o que nós vamos descobrir? Quem é casado sabe, né? Que durante os anos nós descobrimos os defeitos uns dos outros. Nós vemos todos os defeitos. Minha esposa vê todos os defeitos do seu pastor, que é marido dela. Ela sabe. Então, meus irmãos, nos resta um testemunho fiel, que é o testemunho de Cristo. Precisamos testemunhar de Cristo. Precisamos falar de Cristo para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Precisamos falar de Cristo, precisamos convidar as pessoas para ir no culto, para ir nos pequenos grupos. Precisamos convidar, não podemos nos acomodar, precisamos testemunhar de Cristo. Temos várias maneiras de fazer isso. Nós precisamos, meus irmãos, crer que Jesus Cristo é esse Deus que tem poder. Mas vamos avançar então para a última verdade desse texto, versículo 43 ao 46. Jesus demonstra que tem poder então sobre a morte e, consequentemente, sobre o pecado, porque o que causa a morte é o pecado. Olha só, depois daquela oração, Jesus dá um grito e diz ao morto: Lázaro, vem para fora. Você já falou com o morto? Já conversou com o morto? Nunca falou nada com o morto? Algumas pessoas falam com o morto. Há pessoas que no momento do velório deitam em cima do caixão ou ficam olhando lá de fora, conversando, confessando a maneira que agiu, falando, né? Às vezes é a mãe que está lá e fala: mãe, você não vai estar mais conosco. A pessoa fica conversando com o morto. Ah, mãe, me perdoa, pai, eu não agi da maneira, não fui um bom filho. Fica conversando, falando. Muita gente faz isso. Mas o que nós não vemos é o quê? O morto responder. Graças a Deus por isso, né? Senão seriam 2 mortos no momento. Não vemos o morto responder. Por quê? O morto não escuta, não ouve. O morto não vê, não pensa. O morto não tem fé. Não tem fé. Mas esse morto aqui ouviu. E por que ouviu? Porque aquele que falou é aquele que tem poder sobre a morte. Ele fala e as coisas têm que acontecer. Foi assim lá em Gênesis, no capítulo 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando ele fala a terra, de alguma maneira ele diz: terra, produza plantas, produza a natureza, as florestas. E a terra tem que dar conta, ela produz. E agora essa mesma voz está dizendo: Lázaro, vem para fora. Jesus não quer saber se ele está morto, se ele não ouve, ele está falando. E as coisas têm que acontecer. E nós vemos então esse maravilhoso milagre. Lázaro, ele ressuscita e diz que diante daquele milagre, diante daquele momento que Lázaro ele volta à vida, as pessoas ficam ali tendo algumas reações. Versículo 45 e 46 diz que muitos dentre os judeus tinham vindo visitar Maria. Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, olha a reação. Viram o milagre, viram Jesus ressuscitando, viram o Lázaro ali naquele momento ali, agora tirando a faixa, desembrulhando ele todo. Eu creio nesse Jesus. Mas essa não foi a única reação.
Outros foram lá ter com os fariseus e lhes contaram todos os feitos que Jesus realizara. Se você ler depois, você vai continuar aqui lendo esse texto em casa, com calma, mas você vai ver o problema que Jesus arrumou para a cabeça quando ressuscitou Lázaro. Aqui, antes de ir lá ressuscitar Lázaro, os judeus, ele fala assim, agora vamos lá encontrar com Lázaro, vou dar a vida a ele novamente, vamos lá. Aí os discípulos falam assim, mas para que a gente vai lá? Há alguns tempos atrás, você lê os capítulos anteriores, os judeus estavam querendo matar Jesus, estavam procurando Jesus para matá-lo. Não aceitaram as palavras, ensinamentos, nem a pessoa de Cristo. Não aceitaram. E aí os discípulos falam, mas a gente vai voltar para quê? Para morrer? Aí diz o texto que Tomé, então vamos. Ele disse para Jesus, então vamos, né? Vamos lá morrer com ele. Vamos morrer com ele. É porque eles sabiam que Jesus voltar para este local, fazer o que ele estava a fazer, ia causar problemas para ele e a sua condenação e morte. Então, por causa desse milagre, Jesus começa então a entrar nesse processo que agora não tem mais volta. Eles vão matar Jesus, porque eles não aceitam, porque o que estão falando de Jesus é muito sério. Um homem que para os judeus é um pecador, agora está ressuscitando mortos. Eles não aceitam, mas foi feito um milagre, todo mundo viu, todo mundo estava lá, uma multidão. Lázaro está aqui, ó. Eles querem pegar até Lázaro, mas não conseguem. Mas Jesus, ele assina a sua própria condenação naquele momento. Meus irmãos, algumas lições desse texto para nós. Primeira lição, e a mais importante, é que Jesus era plenamente Deus e tinha poder sobre a morte, tem poder sobre a morte. Mas uma segunda lição aqui é que se ele tem poder sobre a morte, nós podemos ter esperança. O que é esperança? Esperar algo. Eu e você podemos esperar algo depois da morte. Eu não preciso ficar com medo da morte, achando que a morte é algo e o ponto final, algo que não tem mais jeito. Eu não preciso chorar tanto, ou me lamentar tanto, ou me desesperar, caso alguém que eu ame é levado. Quando chegar um momento, nós não sabemos qual de nós irá primeiro. Mas vai chegar um momento que nós vamos chorar uns pelos outros, pela nossa morte. Muitos acham que por ter cabelos brancos vão na frente, mas isso não é regra. Pode ser o mais jovem daqui, o do meio, nós não sabemos, mas nós temos a certeza que nós vamos. E meus irmãos, esse texto nos traz consolo, porque afirma que Jesus, ele não somente pode ressuscitar as pessoas, ele promete que irá ressuscitar as pessoas, os crentes. Deus irá ressuscitar os crentes. Quando ele ressuscita Lázaro, ele está mostrando a sua vitória, ele está provando a vitória, ele está nos dando vitória sobre o medo da morte. Eu não preciso mais temer. Se por acaso Deus levar um dos meus, eu posso ter a certeza que um dia ele irá ressuscitar e eu irei vê-lo novamente. Então por que chorar? É a mesma coisa quando você faz uma longa viagem. Vocês sabem que eu vim lá do Rio de Janeiro, larguei minha mãe e meu pai lá. Último abraço, último beijo, sentirei saudades. Mas eu sei que uma viagem, às vezes, de um dia, eu mato toda a saudade. Um dia, 3, 4 dias, eu já estou lá, se eu for de carro. E mato toda a minha saudade. É assim que nós devemos enxergar a morte. Morte do cristão, tem que falar assim, não, daqui a pouco a gente se encontra. Você foi, daqui a pouco eu vou. Nós vamos nos encontrar.
e vamos matar toda a saudade. Vamos matar toda a saudade. Isso, saber que o Senhor Jesus nos permite isso, nos traz esperança. Não é a ideia que muitos dizem, morreu, acabou. Não, o crente não acabou, não. É apenas um recomeço. Mas conforme o penúltimo sinal, ele era uma metáfora, a cura de um cego de nascença, esse sinal também é uma metáfora. Metáfora do quê, pastor? Bom, a Bíblia ensina algo muito importante sobre a fé, sobre crer em Deus. A Bíblia ensina que o homem não pode crer. O homem, o ser humano, ele não pode crer por si mesmo. O ser humano, ele não tem a capacidade natural de agradar a Deus. Muito pelo contrário, todos nascem separados, destituídos de Deus, porque pecaram. Davi diz que em pecado a mãe dele o concebeu. Ele nasceu em meio à iniquidade. Não há ninguém, como diz Salomão, não há um justo, não há ninguém que faça o correto. Não há. A Bíblia chama isso, Paulo, na verdade, em Efésios, chama isso de morte espiritual. Não sei se você já teve a oportunidade de ver filmes de zumbi. Zumbi é um morto-vivo. Ele está morto, mas ele anda, ele quer se alimentar. É assim que é ilustrado o ser humano na Bíblia. É assim que quando Deus olha para o ser humano diz, mortos-vivos, são os zumbis. Então está todo mundo morto. É esse o estado espiritual dos seres humanos, mortos em seus delitos e pecados. E conforme eu disse, morto escuta, morto fala, morto se movimenta. Não. Morto não tem capacidade de fazer nada. Ele é apenas um morto. Morto não tem fé. Morto não tem vida para receber a fé. Para que uma fé em um morto, se ele não tem vida? A Bíblia diz que nós estávamos mortos espiritualmente antes de encontrarmos com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele nos chama e ele diz: vem para fora, para o ser humano. E o ser humano então ganha vida, tem a fé e é chamado então para uma nova vida, uma nova realidade. A vida eterna começa com Deus nos chamando, com Deus nos tirando do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E essa história revela que, ilustra que a salvação, ela é feita do início ao fim por Deus. Ele tem autoridade sobre a salvação. Ele precisa dar vida para as pessoas. E somente Ele que faz isso. Por mais que um homem possa tentar e se esforçar, mas eu vou conseguir isso, eu vou conseguir. Você não vai conseguir nada sozinho. Você precisa que Deus fale ao seu coração. Então a nossa oração nessa noite deveria ser: Deus, fala ao meu coração. Deus, me traga vida. Deus, ressuscita os mortos lá em casa. Ressuscita os meus vizinhos. Deus, traga vida para eles, porque eles não estão vivendo. Eles estão ainda mortos, porque ainda não declararam a sua fé em Jesus Cristo. Eles ainda não creem no Senhor. E crer, meus irmãos, conforme eu falei na manhã de hoje, e conforme a própria Bíblia ensina, crer não é simplesmente você falar, eu acredito, eu entendo, eu acredito. Crer, ter fé, é ter atitude. Tiago diz que a fé, ela sempre vem acompanhada de obras. Portanto, aquele que diz crer em Jesus Cristo, o obedece. Aquele que obedece, crer de fato em Jesus Cristo. Crer é isso.
e aquele que crê tem a vida eterna. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele promete que irá ressuscitar aqueles que creem. Ressuscitar aqueles que lhe seguem, aqueles que lhe obedecem. Nessa noite, você possa ser essa pessoa que tem uma confiança e que recebe essa promessa, porque você crê em Jesus Cristo. Você confia nele como seu Salvador. Que nessa noite você saia daqui com uma certeza de que, se por acaso chamar a sua senha e não for mais possível viver entre os seus parentes e família, tenha certeza que você estará com o Senhor. Tenha certeza que um dia Ele irá te ressuscitar. Irá trazer para você não um corpo como esse, cheio de defeito, que falha, mas um corpo glorificado, um corpo perfeito, assim como o corpo do Senhor. E nesse dia diz que as promessas serão maravilhosas em nossa vida, porque não haverá mais pranto, nem mais dor, nem mais choro, porque essas primeiras coisas são passadas. Da mesma maneira que João termina, eu termino essa mensagem. São 7 sinais provando que Jesus de fato é Deus. E o desafio a pergunta você acredita? Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Se a sua resposta é sim, afaste-se de uma vez o pecado. Se a sua resposta é sim, tome uma atitude hoje e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir, eu quero viver para o Senhor, não quero morrer para o Senhor somente, porque morrer para o Senhor é fácil, eu quero viver dia após dia, viver para agradar ao Senhor. Ele é Deus, Ele merece todo o nosso amor, toda a nossa honra, devoção. Deus nos abençoe nesta noite. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por